Dia e 6, atenção, BG alerta. O número de casos confirmados de chikungunya em Sergipe apresentou uma variação. É impressionante esse número, hein? 1.300%, Sarinha, quando comparado exatamente ao quantitativo de 2019. Tem Covid, mas tem muitas doenças mortais. Elas não entram em quarentena, Sara, muito menos ficam em casa. O Aedes aegypti não vai falar o seguinte: ô pessoal, tudo bem? Eu vou dar um tempinho lá em casa, vou ficar em casa, né? Chikungunya e por aí vai. Conta pra gente, por gentileza, Sara Medeiros. Pois é, Sérgio, justamente o mosquito, ele se cria em casa, né? Por isso que é tão importante que a população em geral, ela tenha consciência que também nós, enquanto população, a gente tem o nosso papel protagonista de cuidar da nossa casa, de cuidar do nosso quintal. E esses números são realmente bastante expressivos. A Secretaria Estadual da Saúde fez esse balanço do primeiro semestre comparando com os números, de 2019. E sim, os casos de chikungunya cresceram 1.300%. Nesse primeiro semestre de 2019 foram apenas 20 casos e agora a gente já tem um registro de 280 casos. A gente vai conversar agora, Sérgio, com o diretor da Vigilância em Saúde, aqui da Secretaria Estadual da Saúde, o médico infectologista, doutor Marco Aurélio. Boa tarde, doutor Marco. Esses números, eles acendem um sinal de alerta, né? Boa tarde. É importante a gente saber disso, não é, que o vetor ele existe em todo o território sergipano, né, e que esses três vírus eles circulam, né, aqui no nosso meio, né, de forma endêmica. O que a gente tem que controlar e vigiar é esse aumento de casos, né? Então a gente teve um aumento de casos em relação ao primeiro semestre do ano anterior, né, principalmente de chikungunya, né? Então isso é importante, né, que a gente identificar que está tendo circulação e que as atividades precisam ainda mais serem reforçadas. Agora, a que se deve esse aumento especificamente dos casos de chikungunya? Porque a Zika, se a gente for comparar, houve uma variação muito pequena o ano passado nesse período. Foram 4 casos, agora são 5. A dengue houve também 300 e quase 400 casos, mas se comparado a 2019, que eram quase 2.000 casos nesse período, está em uma situação controlada. Por que a chikungunya houve essa elevação tão grande? Então, a gente tem que entender que vários fatores estão ligados aos surtos, né, e ao aumento de casos desses vírus. Um dos fatores é a imunidade das pessoas. Então, como a gente teve muito caso de dengue em anos anteriores, esse ano a gente tem pessoas, né, que estão mais imunes a ela, né? Chikungunya, né, já tinha alguns anos que não tinha tido aumento de casos, né? Nesse momento você tem uma população mais suscetível. Então, tendo a presença do vetor, por isso que a gente precisa ter ação o tempo todo. Antes a gente só tinha a dengue, né? Então esse ciclo de transmissão ele se dava às vezes de 5 em 5 anos, quando a gente começava a ter um novo surto. Hoje a gente tem os 3 vírus circulando. Então a gente vai ter momentos onde a população está mais suscetível a um vírus ou ao outro, né? Então, nesse momento é o vírus chikungunya que tem mostrado esse aumento, principalmente na região metropolitana e em alguns municípios da região centro-sul. Então é fundamental que sejam intensificadas ações, principalmente a ação domiciliar, porque a maioria dos criadouros, como a gente conhece já isso e vários estudos mostram, estão dentro do domicílio. E não há não há uma proibição, há uma recomendação que nesse momento da pandemia do novo coronavírus, essa orientação dos agentes de endemias, ela seja feita de forma orientativa, na porta das residências, até para evitar um contágio. E isso cresce também a responsabilidade do cidadão dentro da sua residência, né? Sim, então as ações elas não foram interrompidas em momento algum, mas é fundamental, né, que o cidadão colabore, porque sim, tem evitado, né, que o agente entre nos domicílios, principalmente em domicílios menores. Domicílios com quintais, com áreas externas, é importante que o agente também entre para estar verificando se ali não existem focos. Mas é fundamental que todo cidadão olhe, né, o seu ambiente para ver se não tem nenhum foco ali para ser destruído. Doutor Marco, eu queria mudar um pouco de assunto, eu recebi uma informação agora, eu não sei se é da competência do senhor, mas eu vou passar aqui, se for o senhor já responde. A gente recebeu uma denúncia de que profissionais do município lá de Itabaiana, que trabalham com a Covid, estariam com os salários atrasados. O senhor tem essa informação?
tem competência para dar uma resposta em relação a isso? Não trabalham com essa informação, né? A gente trabalha mais com a informação da Diretoria de Vigilância em Saúde, que trabalha com as informações. Pois é, então, pois bem, muito obrigada pela entrevista, doutor Marco Aurélio, pelas informações prestadas e reforçar para quem está em casa essa questão de que você tem que tomar a sua responsabilidade também para si, de fazer a sua limpeza em casa, né? E que a gente não esqueça, a gente tem uma pandemia de Covid, mas as outras doenças continuam tendo no nosso ambiente. A gente continua tendo, né, tuberculose, hanseníase e dengue, chikungunya e zika vírus. Muito obrigada, doutor Marco. Sérgio, com você, segue no estúdio. Obrigado, Sara, muito obrigado. Doutor Marco Aurélio também, muito obrigado. A Sara e o Marco Aurélio mataram a charada, ou seja, além de todo esse trabalho de prevenção, de conscientização, todo esse trabalho super necessário, precisa haver a colaboração de todos nós. Nós precisamos ter essa noção, essa percepção, eu diria até esse avivamento social no que se refere a essas doenças gravíssimas que matam tantas pessoas anualmente. Agora, é o que a Maria Carvalho comentou aqui pelo Facebook. Cadê o dinheiro que chegou para a saúde? José Roberto, assistindo em Belo Horizonte, gostando demais. E tem outra coisa só para complementar, com relação a atraso de salários e funcionalismo, se há ou não, tem uma notinha bem rápida aqui. Calma que eu já vamos para a próxima. Entre as mordomias mantidas para deputados federais e senadores, a verba mensal de gabinete, sabe de quanto? Sabe quanto é uma verba mensal de gabinete para um senador, para um deputado federal? R$111 mil. Não são R$600, não. Não tem auxílio emergencial para essa caterva, para esse bando, não. E o cotão, que vai de R$30.700 a R$45.600 para gastos como alimentação, transporte, etc. Para esse pessoal, não tem R$600, não. E você quer saber de vírus que mata, hein? 12h13, por falar nisso.